Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. E você sabe, desde agora, você pode participar com a gente aqui. Mande a sua pergunta, a sua experiência, a sua opinião. Mande para a gente aqui pela telinha da Up TV. O nosso tema de hoje é educação ambiental, dentro e fora da escola. E você sabe, nós temos no Facebook a página de Missão Educar de curtir e também o grupo Missão Educar, onde você pode participar. Nós temos mais ou menos 400 educadores lá participando. Você pode estar com a gente também. E a gente vai depois dizer para você outras maneiras de se contatar com a gente. Para começar nosso programa, nós vamos, em primeiro lugar, saudar o nosso professor Disseu Moreira. Bom sempre, professor Disseu Moreira. Ô Serrano, o bom sempre e para sempre é dizer assim que hoje nós temos uma entrevista muito especial e eu fiquei pensando, todas as vezes que a gente toma um avião para fazer uma viagem, aquela viagem que você faz, o avião consome um tanto de combustível e polui, porque nós sabemos que polui só aqui embaixo. E está poluindo lá em cima. Existe até uma coisa que se chama cota de carbono, né? Na verdade, cada viagem que eu faço, eu deveria estar plantando algumas árvores para compensar isso. Então, nós vamos trazer aqui no programa um assunto muito importante, que é a educação ambiental, que está nas escolas, que tem que estar fora da escola, muito mais ainda presente. É verdade, Disseu. E olha, já que você está falando de voar para lá, voar para cá, vocês esteve em Recife agora esses dias, né? Pois é, deu uma voadinha para Recife, tem que pagar a cota de Umas carbono. duas árvores, viu, Disseu? Com certeza, né? Pelo cálculo, se eu não me engano, dá um pouco mais. Agora, eu fiquei pensando também, se todas as viagens de aviões que foram feitas for calcular a cota de carbono, então daqui a pouco não tem mais lugar para plantar árvore, né? Então, eu estive lá pela Conexa, foi um evento que eu fui falar sobre as etapas do desenvolvimento humano, com base, as etapas do desenvolvimento humano e mais gestão de pessoas com base nos ensinamentos do professor Henrique José de Souza, né? Que foi lá na bela cidade de Recife, mas nós estávamos ali, Recife, então, vamos divisa mostrar. Ali com Olinda. Vamos mostrar esse evento de Recife, professor? Vamos Mostra lá. Chegou a imagem? Vamos ver. Olha que beleza. Isso. Aí foi um evento patrocinado lá e organizado pela Conexa Eventos, né? E onde foi? E Recife. Foi bem divisa, Recife com Olinda. Eu fiquei hospedado em Olinda. Mas olha que privilégio. Público muito participativo, pessoal bastante interessado. Muito bom mesmo. Uhum. Muito bom. Então, e agora nós temos aí o seu próximo compromisso? O próximo. Agora eu viajo sexta-feira lá para uma das cidades mais quentes, né? Todas elas, vamos dizer, Teresina e Cuiabá são quentes, mas Sobral também é muito quente. Vamos estar lá pela Dinâmica e pela Lídia lá, que estão organizando esse evento lá na região do Vale do Acaraú, Ceará. Terra dos Gomes lá, Cid Gomes, todos os Gomes lá ligado à educação. Um abraço a todos, daqui a pouco nós estaremos lá. E o que vai ser lá? Lá é um congresso e eu vou falar lá dois temas, um sobre questão do bullying, né, envolvendo a família, a escola, a sociedade, e outro tema que eu vou falar sobre a gestão das competências na área educacional. Maravilha, hein? E olha, pessoal, você sabe, né? Sobre o Disseu Moreira é workshop, é palestra, capacitação, na área de educação, na área de recursos humanos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho dele, entre lá no site dele, disseumoreira.com.br, ou então no Facebook Disseu Moreira. Você vai ver lá estampado o rosto dele. Tem outros Disseu Moreira, mas ele é inconfundível, né? E você verá o que ele pode fazer aí na sua escola, na sua cidade, né? Disseu Moreira está sempre à disposição para participar de eventos pelo Brasil afora, plantando árvore quando eu vou, não plantando, mas ele vai até você aí. Conte com o professor Disseu Moreira, que realmente, onde ele passa, são só elogios. E agora a gente vai, então, apresentar, lembrar você, como é que você faz para entrar em contato com a gente quando você não está vendo o programa aqui ao vivo, que é através do nosso e-mail. É o missioneducar2012@gmail.com. missioneducar2012@gmail.com. Dito tudo isto, vamos então começar a nossa entrevista brilhante de hoje aqui sobre a educação ambiental dentro e fora da escola. E eu vou apresentar então para vocês o nosso convidado de hoje, que muito nos orgulha aqui, que é o nosso consultor Sidney Augusto. Bom sempre, Sidney Augusto. Opa, tudo bem? Tudo bem aí?
Tudo bem. Estamos aí à disposição e no sentido de colaborar com o professor Disseu, que eu tenho profundo respeito, um educador, e o Serrano, amigo de longa data, membro da Abepolar, que foi uma das primeiras entidades de meio ambiente no Brasil, e fundada na década de 60. Só para você ter uma ideia, a Abepolar, ela praticamente, ali na Abepolar, formada no Instituto de Engenharia, ela originou a CETESB. Só para vocês terem uma ideia, a CETESB não existia. Foi o Dr. Paulo Nogueira Neto, que foi o primeiro secretário do Meio Ambiente, criou a Secretaria do Meio Ambiente. E aí o jornalista Lobato, que é do jornal Estadão, e você conhece bem, uma pessoa bem atuante na área, fundou uma entidade, chama-se Abepolar, que aqui no Brasil ela é representante da IUAPA. A IUAPA é uma entidade internacional que cuida que monitora e tem uma série de cientistas no mundo inteiro, tem vários prêmios nobres que fazem parte, que elabora vários seminários internacionais. Existe o site da Abepolar e o site da IUAPA, quem quiser consultar, né? E teve em 2000, aqui no Brasil, foi em 2002, e teve um seminário internacional onde foi debatido vários aspectos. E nós levamos lá um trabalho nosso sobre gerenciamento de resíduo da construção civil, que eu sou engenheiro civil e sanitarista. Então, a minha área de atuação, eu já dei aula também, e minha área de atuação está sendo focada na parte de engenharia sanitária e a parte ambiental em geral. Muito bem. Vamos aproveitar e... Eu só queria apresentar Fala, porque o currículo dele é extenso, né? Se for então, todo, vai o programa. Eu resumi aqui rapidinho, né, para o pessoal de casa entender quem é o Sidney Augusto. Ele fala assim de uma maneira tão simples, né? Mas olha, ele é engenheiro civil, ele falou agora há pouco, tecnólogo em construção civil, atuou em ensino e montagem de laboratórios de pesquisas na CETPS e na FATEC, trabalhou em importantes empresas como o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde ele começou inclusive, e na Sabesp, trabalha em auditoria e infraestrutura e tem atividades comunitárias e sociais na Zona Norte, lá em Santana, Tucuruvi, aquela região, né? E ainda mais, ele foi presidente da Associação dos Ex-Alunos da FATEC e vice-presidente da Associação dos Tecnólogos de São Paulo. Então está muito ligado à formação escolar também, né? Membro do Instituto de Engenharia e membro da Abepolar Ecologia, que foi fundada em 66, como ele falou agora há pouco, membro da IUAPA, que por sua vez existe em 50 países, dentre eles o Brasil. E aí, apresentado o nosso convidado, né? O professor Disseu Moreira já vai ter a sua primeira pergunta para ele. E vamos pegar do macrocosmo para o microcosmo. Aqui na agenda, né, da ECO 92, daqueles 20 itens que foram tratados da questão da ecologia, já vou lá embaixo, né, na lista. No 17 diz o seguinte, 17 não, vou pegar um pouquinho mais no geral, 19, quase chegando a 20, né? Respeitar o planeta como um ser vivo. Isto é, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, já se referia à década de 30, em que o planeta deveria ser visto como um ser vivo, com todas as suas características. E aproveito para colocar junto já com as perguntas a colocação que eu fiz, né, já diante de tratando planetariamente, essa questão que você respondeu, como é que você vê essa questão do planeta como um ser vivo? E depois eu gostaria que você já emendasse respondendo o que é essa cota de carbono. Pois não, Disseu, é o seguinte, basicamente, essas propostas que você teve aí, elas começaram a ter um sentido assim, internacional na década de 70, foi em Estocolmo, onde teve a primeira conferência internacional de meio ambiente. Mas o meio ambiente é um assunto antigo, por exemplo. Você pega Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um ambientalista, um homem de muita cultura,
imperador do Brasil, ele criou a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Floresta da Tijuca era uma região que plantio de café, estava devastada, e ele teve antevisão. Você imagina o que seria a cidade do Rio de Janeiro se não tivesse a Floresta da Tijuca. Agora, o que acontece é a terra como ser vivo, ela é fundamental. O encarar a terra como ser vivo é fundamental. Por exemplo, nós temos vários órgãos que militam, que cuidam do meio ambiente. Agora, o grande jogo, o que acontece, é o poder econômico contra o poder ambientalista. Sempre foi uma luta. Tanto que, a partir da ECO 92, que esses tratados que você citou, a partir da ECO 92, o que surgiu? Surgiu um livro, que até eu estou com ele aqui, chama Os Tratados das ONGs. São várias ONGs que se reuniram em 92, e foi uma série de enfoques, inclusive a Sociedade Brasileira de Eubiose. Tive a oportunidade, como membro também que sou, de representar um grupo. Nós fizemos um grupo de trabalho, inclusive esse paper que você tem aí são as propostas que nós enviamos. E nessas propostas nós fizemos parte da elaboração deste tratado. Basicamente, o tratado ele toca nos 4 elementos: preservação da água, problemas relativos ao ar, né? Problemas relativos a florestas, matas, preservação florestal, gerenciamento dos recursos não renováveis. Por exemplo, nós falamos muito em pré-sal, né? Estamos falando em pré-sal e parece que nós não estamos tendo a ciência de que o petróleo é algo limitado, né? Tivemos há pouco tempo aí a queda no mercado internacional do preço do petróleo a $60 o barril, que está praticamente, de certa forma, indiretamente, inviabilizando a extração do pré-sal, que é um preço muito alto. E o país tem uma série de pesquisas, por exemplo, no etanol, na biomassa, né, falando em crédito de carbono. O que é o crédito de carbono? Você reduz a emissão, você entra numa contrapartida. Você dá uma contrapartida nesse sentido. Mas o crédito de carbono, a meu ver, ainda eu acho que é uma coisa muito teórica ainda. Como várias legislações, elas são teóricas. O grande problema não é criar novas legislações. É fazer cumprir aquelas que já existem, né? Você quer um exemplo? Por exemplo, nós tivemos há pouco aí um incêndio em Santos. De grande monta. Até eu trouxe uma foto aí, depois a gente pode dar uma olhada. Houve um incêndio de grande monta lá em Santos, um incêndio enorme. E o que acontece? Eu escrevi até um artigo que saiu, acho que saiu na Folha, um material que saiu na Folha. O que acontece? Aqueles tanques que estavam lá, eles estavam dentro das normas. Existia uma norma para seguir. Estavam fora de norma, o distanciamento do tanque. Sim. Então, por que pegou fogo? Porque estava mal, não tinha, não seguia as normas de segurança usuais, não tinha equipe de manutenção, manutenção não foi feita. Foi um acidente que aconteceu, que poderia ter uma situação até catastrófica para a Baixada Santista, né? Eu tenho uma amiga nossa, a Elza Almeida, ela falou assim: você vai ser entrevistada? Eu falei: eu vou lá com o Serrano. Ela falou assim: olha, minha mãe mora em Santos. Foi um apavoramento total na cidade. Foi uma situação de pânico. Sim, que eles estão dizendo que é tudo normal. Então, fica essa situação. Mas falando em ecologia, o Serrano tem uma participação de um cliente nosso também ecológico. Pois não. Então, na verdade é assim, né? Vocês já perceberam o nível da conversa aqui, né? Hoje nós vamos ter que saber usar esse programa, porque o assunto é profundo, o Sidney conhece tanto, o Dirceu também pergunta aquelas coisas mais importantes, né? Mas vamos então tentar andar rápido. Nós vamos agradecer nossos patrocinadores, né? Que, aliás, a CEPLAN é um deles. Vamos colocar o DNA da Educação. Vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre a CEPLAN. Temos também o Congresso Conhecer. E temos aí, o Congresso Conhecer também tem uma série de novidades. E
a parte mais gostosa, assim, né? Para mim, que não sou exatamente alguém que economiza na comida, né? Que é a Ravan, que é onde alimentar-se é muito mais do que comer. Então, aí eu gostaria de tentar traçar com os dois professores, dois mestres aqui no assunto, o seguinte: como é que está o andamento do que se ensina na escola com o que se tem que desenvolver fora da escola? Tá, o compasso está acompanhando, tem alguém que está na frente, tem alguém que está atrás, isso está indo bem, falta alguma coisa, professores? Sidney, a palavra é sua primeiro. Olha, na realidade, quando o professor Disseu sabiamente cita a Eco 92, o que aconteceu? Na Eco 92 foi criada uma proposta, vou dizer assim, na parte de fora, que chama-se Agenda 21. Então, a Agenda 21, o que seria? Seriam essas propostas que o tratado fez na área de água. Então, seria incentivar a educação ambiental, incentivar a criação dos conselhos, que eu, inclusive, faço parte de um conselho, que é um conselho do meio ambiente. Nós temos, estou na terceira gestão, é o CARDES, foi uma lei municipal de São Paulo, e criou um conselho, onde esse conselho, nós somos vários conselheiros, e a gente acompanha, monitora. Por exemplo, nós tivemos uma série de propostas relativo à área de coleta de esgoto, com destinação a fazer os emissários. Por exemplo, você pega o meio líquido água, né? Vamos pegar por elemento para a gente Que é um dos facilitar. elementos que você citou, dos 4 anteriores que você estava Justamente, falando. os A água, 4 vamos pegar o elementos, né? Vamos elemento pegar os água, 4. né? Aí vamos pegar a água, por exemplo. A água, o que acontece? Aqui em Santo André, São Caetano, existe coleta de esgoto. O esgoto é coletado. Mas o grande problema do saneamento no Brasil, aí que está a aplicação dessa parte educacional, o grande problema é o saneamento básico. Por que não tem saneamento básico? Porque não tem a estação de tratamento de esgoto. Você acabou de dizer, a Terra é um ser vivo, perfeito. Ela tem uma coisa chamada rio. Ela tem um ciclo hidrológico. O Sol bate na nuvem, a nuvem bate na Terra, forma a nuvem existe o processo de condensação, a nuvem condensa, precipita, suja a chuva. Né? Aí o que acontece? As cidades, elas são ao longo de um rio. Vamos pegar, por exemplo, o Rio Paraíba do Sul, aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. Você tem várias cidades, você tem São José. Nossa, vai descendo ali até o Rio de Janeiro. Existe uma legislação, mas uma legislação federal, que ela, de certa forma, não é cumprida. Por exemplo, se eu moro numa cidade montante da sua, você ficar a jusante, eu sou obrigado a pegar a água do rio e devolver ela limpa. Bom, então vamos esclarecer, professor. Daqui a pouco o senhor vai esclarecer Pois não. montante e jusante. Tem gente que já esqueceu o que é isso, né? Eu mesmo já esqueci. Eu aprendi lá atrás, a aula de geografia, né? Mas a gente vai agora aproveitar a oportunidade dessa paradinha rápida, essa respiradinha, para falar, então, afinal de contas, da Acerplan, que é um dos nossos patrocinadores, né? A Acerplan está até com um evento em São Paulo hoje. A Acerplan está aí com um evento de 2 dias, né? Hoje e amanhã, aqui em São Paulo, levando a essa capacitação para os educadores, os gestores escolares. E a Acerplan, você sabe, falamos sempre aqui, ela tem outros eventos pelo Brasil que estão aí seguindo, né? Ela tem, como está em São Paulo hoje e amanhã, ela vai ter também no Rio de Janeiro, no final deste mês, e olha, vai ter aí em Fortaleza, Salvador, mais outras cidades do Norte, Recife também, levando capacitação a gestores escolares. Mas a Acerplan também pode fazer a gestão da sua escola. Você que escolhe. Ou ela capacita os seus gestores, ou então ela faz a gestão para você. Entre no site da Acerplan, ou então lá no Face da Acerplan e conheça. Você vai poder ficar muito mais tranquilo com a sua escola e se focar realmente na área mais importante para você, que é educacional. Deixando que a Acerplan faça a sua gestão, ou então capacita a sua equipe para fazer a sua gestão, a melhor gestão possível, ok? E aí eu perguntar para o professor Sidney agora,
montante e jusante. Vamos atualizar de novo? O montante seria acima do rio. Então, a cidade que fica acima é montante. A cidade que fica abaixo é jusante. Então, quem usa em cima tem o dever de devolver limpo. Por exemplo, o rio... Para quem está embaixo, obviamente. Justamente. Né? Então, o rio ele tem uma sabedoria, a natureza, o grande arquiteto, ele tem uma sabedoria infinita. O que ele faz? O rio ele tem a cachoeira. A cachoeira, ela oxigena. Aí, depois, no rio, tem o remanso. O remanso decanta a água. Só que o que acontece? O volume de esgoto que nós jogamos é muito grande. Aí nós precisamos criar uma coisa chamada estação de tratamento de esgoto. A natureza não consegue fazer não toda consegue essa depurar, chamado DBO e o DQO, demanda bioquímica de oxigênio e demanda química, né? Falando em termos técnicos. Seria a demanda bioquímica. Ou seja, eu ponho muita sujeira num local que ele não tem condição de se depurar. Sidney, deixa eu fazer uma colocação aí. Ainda você está falando dos quatro bases. Estamos falando sobre a água, que é hoje um problema sério, né? Não é só no Brasil, é um problema no mundo todo. De água grande. Toda essa questão ambiental. Mas aí vem uma coisa assim, dá-se a impressão, quando a gente fala, de que é como se nós não tivéssemos tecnologia e possibilidade de fazer esse tipo de tratamento. Afinal de contas, nós temos ou não temos a tecnologia para isso, ou falta boa vontade política para fazer com que essas coisas aconteçam? Olha, Dirceu, com todo respeito, teria que sim ter vontade política. Nós temos tecnologia, nós temos excelentes técnicos, excelentes quadros em vários setores. O grande problema do Brasil, um outro problema que a gente poderia abordar no outro dia, é a chamada meritocracia. É colocar a pessoa certa no lugar certo. Como é que eu vou colocar como secretário de Meio Ambiente ou secretário de Recursos Hídricos um indivíduo que não entende do assunto? O Instituto de Engenharia, de qual faço parte, através do professor Coqueio Errara, que você conhece, através do Lobato, através do Júlio Cerqueira Neto, que foi presidente do comitê do Alto Tietê, desde a década de 90. Onde estão? Estão aposentados. Aposentados, ou seja, são pessoas que têm todo o conhecimento que não estão lá Num país sério, Dirceu, os barbas brancas, os cabelos brancos, são chamados como conselheiros. Sim. Nós tínhamos que ter um corpo de conselheiro em torno de cada governante, assim que se formou o Império Romano. O que é a figura do Senado? O Senado é o conselheiro, é aquele que vai dar o conselho, é aquele que vai pegar a dinâmica do jovem, a energia do jovem, e vai falar, não, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo. O professor Coqueio alertou sobre a vinda da água, que nós íamos ter uma crise d'água. Quando foi mesmo que ele alertou? Foi na década de 90. 90. 90. Portanto, passado quantos anos? Olha, 16, 2014. 14 anos? 14. Que daria tempo 24 anos. 24 anos. 24 anos. 24 anos. Que daria tempo para fazer tudo. Quase que uma geração aí se passa nesse Sem meio. dúvida. Então, o que aconteceu? Toda aquela teoria que nós temos de preservação dos mananciais, de o plantio de árvores no entorno dos mananciais, de recuperação das matas ciliares, de recuperação e preservação das nascentes. Por exemplo, você pega no sistema Cantareira, ele entrou em colapso, por quê? Se tirou muita água, 33 metros cúbicos por segundo. Você chamaria isso de consciência ecológica ou realmente, vamos colocar um outro nome, consciência ecológica ou é uma consciência voltada para o bolso? Porque esse dinheiro não foi aplicado. Bem abordado. E olha o resultado que nós temos hoje. Bem abordado. Eu trabalhei na Sabesp, e posso te adiantar que, infelizmente, ultimamente, a Sabesp não deu a devida atenção. Por exemplo, o sistema Cantareira foi construído na época do governo Maluf.
há quase 50 anos atrás. Então, o que acontece? Esse sistema ele teria que ser mantido. O entorno teria que ser preservado, teria que ser plantado. As nascentes teriam que ser recuperadas. Porque não adianta só você pensar, que se criou um pouco essa mentalidade, de vender água. E até vender vento, hein? Porque mais para frente nós podemos conversar eu isso. acho que não vai demorar. Não, vender. Não, e pior, vender o vento já estão vendendo, porque quando você interrompe o fornecimento d'água, o vento A gente paga. mexe E no, não, e não mexe pode, no e hidrômetro. não pode colocar aquele aparelhinho. E nós Não pode. poderia sim, existe tecnologia, existe uma empresa chama-se HG, existe tecnologia, outras empresas, que você, num condomínio, existe casos que até foi citado, foi levado lá no Instituto de Engenharia, onde o indivíduo colocou o equipamento, a conta era tipo R$8.000 por mês, caiu para R$4.000. Eu tentei colocar isso aqui lá em casa, R$6.000. aqui em Santo André, fui informado que eu não podia colocar. Para dentro do relógio, eles não podem impedir. Você não pode colocar fora do relógio. Ou seja, o relógio é o referencial que te diz, daqui é governo, para cá é seu. Então, para fora do relógio você não pode pôr, mas para dentro do relógio você pode. Então, agora voltando no eixo do nosso programa, professor Liceu Moreira, o Sidney colocou uma gota d'água que ele conhece. Ele teria 10 programas para poder falar aí. Eu pergunto ao senhor, professor Liceu Moreira, que anda por esse Brasil afora, aí em trabalhos de educação, até que ponto que o senhor está percebendo que a educação formal está acompanhando todo esse raciocínio? Serrano, acontece o seguinte, levar a educação para falar assim, poxa, as crianças é a base, tem que levar para a escola. Mais uma responsabilidade para a escola, diante de tantas responsabilidades que ela já tem. Olha, essa questão de levar a matéria para dentro da Constituição de uma coisa, na época em que eu estudava, na época em que eu fiz isso, há 50 anos atrás, nós tínhamos lá a consciência de que era manter um ribeirão, de cuidar da terra, de fazer uma série de coisas. Se naquela época tinha, hoje as escolas podem fazer isso, pode se ensinar, mas não adianta ensinar a criança lá, ela sai quando ela vê para ela olha, que ela vê tudo aquilo, ela fica aprendendo pelo modelo daquilo, que é exatamente o contrário do que é ensinado na escola. Então não adianta você ter um discurso e não ter depois essa prática. A educação hoje feita nas escolas, ela de uma certa forma, quando está educando, né, na verdade é mais a questão do ensinar, quando ela está ensinando, ela está dando base através das matérias, base do que representa tudo isso. Mas a grande educação começa lá dentro de casa. Por que você está com o seu, você chupou uma bala? Uma bala sobrou um papelzinho. O que o cara faz? Ele faz o seguinte, ele chega ali na esquina, ele pega e joga no chão. Porque o raciocínio é mais ou menos esse. Só um papelzinho de bala meu não vai fazer diferença nenhuma. São Paulo tem mais de 20 milhões. Imagine 20 milhões jogando papelzinho. Então o resultado está lá. E o senhor agora levantou uma outra coisa que eu vou jogar para vocês dois. Essas sacolinhas plásticas dos supermercados. Eu não sei se é só em São Paulo, se tem mais lugar do Brasil. Isso aí eu acho que seria interessante, até para educar as pessoas, né? Se isso é válido, se isso é bom, se isso não é, tá certo? Vou deixar o Sidney começar falando disso aí, porque depois eu quero fazer pergunta para ele em cima do assunto. Eu vou falar como técnico, né? Como técnico, eu diria o seguinte: a sacola ela é válida, não tem nem dúvida. A gente precisa criar um recipiente que seja biodegradável. Isso aí teria que ter sido. Há países que fazem isso há 20 anos já. Só que tem toda uma estrutura. Eu preciso cuidar da sacola, preciso fazer a educação ambiental. Por exemplo, as pessoas se orientarem. Há países, por exemplo, que a pessoa leva uma sacola de pano no mercado. Sim. Eu, por exemplo, tenho 3 sacolas de pano que eu ganho, vou muita feira, muito seminário, e sempre tem aquelas sacolinhas de pano que até eu uso para colocar no aparamento. E essa sacolinha de pano, eu tenho 3 ou 4. Quando eu vou no mercado,
Você leva a Numa sua gôndola, sacolinha. Eu É. vou tirando e vou pondo na sacolinha. Mas é tão viciante a história que eu vou para feira pessoal e é levo, viciado falo para no não pode consumo. colocar direto, quando eu vejo já está dentro do saquinho A plástico. pessoa é viciada. Às vezes o que acontecia, quando tinha sacolinha, a mocinha ia embalar, o rapaz, às vezes tem um mercado, supermercado, ele pegava um produto, eu falei, calma, você vai colocar 5 produtos em cada sacola. Ou seja, nós precisamos mudar o hábito, que até tem aí, não é só querer que o poder público mude o hábito. Aí entra a educação. Nós precisamos mudar o hábito. O que eu tenho que fazer? Nos reeducar. É os 3 R. Reduzir, reciclar e reutilizar. Então coloca mais um, reeducar. Reeducar. 4 R. Tem NRs aí. Bom, mas vamos ficar com esses Agora, aí. o R educar, olha, professor Disseu, excelente, bem-vindo. Reeducar é bom, hein? Reeducar. É verdade. E falando em reeducar, você tem que falar alguma coisa sobre reeducar também? Eu vou falar, mas eu só queria lembrar uma coisa, né? Vamos falar na volta do nosso próximo agradecimento aí ao nosso patrocinador. Vamos falar na volta, porque o Sidney colocou, precisamos que seja alguma coisa biodegradável. Então, qual é o impacto que as sacolinhas atuais, que nós usamos há décadas, geram no meio ambiente? Então, aí justificaria por quê e que cor que se usa para cada coisa. Vamos já esclarecer vocês que estão nos vendo aí. Então, a gente vai agradecer agora, né, ao Congresso Conhecer, né, que apoia o programa Missão Educar, que vai ser lá em setembro, lá no Espírito Santo, e vai ter também aqui em São Paulo, no segundo semestre, está aí sendo preparado, e já no site do Congresso Conhecer, é Congresso Conhecer mesmo, entra lá que você vai ver, já tem a programação do Congresso que vai ser no Espírito Santo de setembro. Você que é educador, entre lá, saiba da programação, já se prepare, já se agende. Você pode fazer o seu plano de viagem, seu plano de pagamento, a sua grade de programação. E aguarde que vamos anunciar aqui, em breve, como será o Congresso Conhecer em São Paulo. Fique ligado, hein? Congresso Conhecer é subsídio para a formação continuada de todos os educadores. Então, voltamos àquela pergunta que a gente estava falando no começo, né? Qual é o impacto, né, que a gente tem nessas sacolinhas que a gente usa há tanto tempo, professor Sidney Augusto? Pois não, posso falar disso? Pode, esteja à Então, vontade. o que eu diria é o seguinte, por exemplo, existe vários, se você entrar no Google, o Dirceu sabe disso, e na realidade você também sabe, mas nós temos que explicar para o pessoal que está aí. O que acontece? Existe N levantamentos, institutos oceanográficos no mundo inteiro, a quantidade de lixo, de plástico, ele demora muito, são 100 anos. O que acontece, a quantidade de animal, tartaruga, baleia, já encontraram baleia morta com N sacos plásticos no estômago. Então, o que está acontecendo é o seguinte, é necessário, há países aí fora que há 20 anos utilizam a sacola reciclada, há 20 anos. O que criou impacto foi o seguinte, que houve uma determinação na Prefeitura de São Paulo, e às vezes o pessoal que é o partido que está de plantão, não é muito de... Ele se diz que pesquisa o povo, mas não pesquisa. Ele faz uma determinação e Roma locuta, causa finita. Então, o que acontece? O senhor prefeito Haddad, nosso conselheiro, nós batemos de frente contra isso, nós sugerimos que tivesse sido feita uma educação ambiental, que tivesse sido selecionado as regiões da cidade por etapa. Por exemplo, nós temos regiões de São Paulo que tem a coleta seletiva. Então, se eu coloco em 2 sacolas, eu sei que lá na frente vai ter uma usina de reciclagem que vai separar, igual está sendo montada. Por exemplo, na Zona Norte não tem ainda nenhuma usina de reciclagem. Então, nós vamos coletar, vamos jogar dentro da caçamba, e a caçamba vai misturar. Mas essas sacolas são úteis. Quer dizer, fora essa parte que não tem educação, que não tem aviso, não tem nada, extremamente são úteis. É uma ideia extremamente são duas cores. Mas elas são úteis assim. Agora eu vou então colocar, dar uma apimentada nessa história aí. Elas são úteis, Serrano. A gente tem que parar para pensar, avaliar, fazer uma crítica construtiva. Veja bem. Muito bem. O projeto é bonito, a ideia é boa, o que vai ser feito é bom para o meio ambiente, o como
Por que que eu coloco, eu vou reciclar, mas eu não tenho usina de reciclagem? Para quê? Agora, mais do que isso, a sacolinha marrom não, acho que é escura ou cinza, vai o alimento, vai os biodegradáveis. Mas numa outra sacolinha que é biodegradável, eu enfio lá dentro o que não é degradável. Então não faz sentido. Faz sentido se colocar a sacolinha somente uma por enquanto, mas em primeiro lugar, tem onde é que eu vou reciclar. E olha, experiências de reciclagem nesse país não falta. Tem uma usina de reciclagem no Rio de Janeiro que outro dia passou uma reportagem fantástica mostrando o funcionamento dela. No Paraná tem cidades pequenas, que passei lá uma vez, não me lembro do nome da cidade agora, mas um grande exemplo do que é todo o processo de reciclagem, do que representa a importância desse fator para o trabalho da conscientização ecológica. Então a sacolinha é muito interessante, mas ela foi mais ou menos assim, diferença entre eficácia e eficiência. Ela foi eficiente, se fez muito bem feito o que era para ser feito. Perfeito. Professor Disseu, perfeito. Então, infelizmente, né, o nosso tempo é tão curto para tanto assunto. O Sidney Augusto, com muita atenção e carinho, trouxe para nós uma série de fotos. Nós vamos colocar essas fotos agora no ar para mostrar para vocês, e ele vai comentar dessas fotos aquilo que for mais importante. Nós já estamos quase encaminhando para a área final do programa, mas tem algumas fotos muito interessantes. Vamos mostrar então, o Sidney vai falando. Pois não, isso aí eu estou mostrando aquilo que o professor Disseu já citou, a educação formal, né? Tá aquelas crianças com aquele tubo na cabeça ali, e a educação informal, que seria uma criança que chegou lá e está vendo a janela. Então, professor Disseu, justamente é isso que a gente precisa fazer, é tocar as duas educações junto. Pode Tanto ser a formal quanto a informal. Esse aí é o símbolo nosso do CADES, lá de Santana do Curuvi, a qual faço o convite para o senhor ir um dia lá, dar uma palestra, uma conferência. Será um prazer. As nossas reuniões são mensais. Aí é um exemplo, é uma maquete feita numa escola, onde ele mostra justamente a área com mata, né, com vegetação, e uma área desmatada, o processo que é outro assunto também, que é bem grave, o problema da erosão, o problema das habitações. Aí nós temos uma horta que é feita a divisória ali com o PET, dá para ver, e ali é parte do folclore, que a cultura também é meio ambiente. Então, cultivar o folclore, cultivar o meio ambiente, é cultivar as raízes. Que é cultura, né? Educação. Se o povo não tiver raiz, é que nem uma árvore, né? Né, Serrano? Se a árvore não tiver raiz, ela cai. Aí nós temos os membros do CADES, que a gente se reúne. Uhum. Pois não, pode seguir. Aí eu tenho uma outra frase, que não é só ensinar. Você precisa saber. E para educar, você precisa ser. É verdade. Isso aí eu deixo até a peteca aí para o professor. Bom, isso o professor de Simone fala toda vez. Isso daí eu acho que ele pode falar, já escrever, além dos 10, 20 livros que ele escreveu, ele pode escrever mais uns 3 ou 4. Temos uma figura importante ali. Ali eu fiz questão de mostrar uma visita que nós fizemos em Sorocaba, a Volben, que é uma empresa, pouca gente conhece também. É aquele problema que o Disseu falou. Nós temos tecnologia? Temos. Veja só, professor Disseu, nós exportamos equipamentos para usina eólica, feito em Sorocaba pela Oben. Ali é uma usina de reciclagem, que é justamente a que nós estamos tocando, que tem, aí é um plantio, que a criança vai pegar uma muda, vai plantar, vai levar. Também isso aí é um ecoponto. Por que o ecoponto é importante? O ecoponto é o local onde a comunidade vai lançar. Então, se você termina com os pontos viciados de destino, a ideia da prefeitura é fazer 40, e na Zona Norte tem 3, tem 2 em funcionamento já. Pode seguir. Isso daí eu mostrei a foto da situação de Santos, onde houve ninguém está comentando, mas aquilo ali estava totalmente ilegal, tanto que a empresa está proibida de atuar. A Ultracargo é do grupo Ultra.
Então, eles têm que fazer e não é só aí, viu, Dirceu? Isso Não, imagine que aquela fumacinha que subiu ali, uma fumacinha bonita, acabou. o problema da chuva ácida. Problema é. da chuva ácida. Não, e que vem resultar aqui em cima de nós também. Justamente. Pode seguir, pode seguir. Então, agora vamos mostrar essa última imagem. Tem muito mais imagens, mas a gente está com o tempo bem curto, Tá. né? Esse daí é um exemplo do que é o saneamento básico no Brasil. O indivíduo joga o lixo e defeca ali, pega a água, pesca o peixe. Enfim, nós temos ainda, professor Dirceu, muito feijão com arroz para chegar lá. Com Muita certeza. coisa aí. Então, nós vamos agora já para os nossos 9 minutos finais do programa, né? Então, a gente vai agora agradecer a Ravan e deixar o Sidney Augusto com água na boca. Aí vamos mostrar então as imagens da Ravan. A Ravan, desde 77, ela fornece para a gente aí alimentos de primeira qualidade, né? Salgadinhos, bolos, tortas, massas, né? Uma série de coisas. Aquela massa que você guarda para fazer no final de semana, massa recheada não, massa fresca, né? E ela tem 3 lojas em São Paulo. Tem no Ipiranga, na Vila das Mercês e na Vila Santa Catarina. E você pode entrar no site da Ravan e encomendar. Eles entregam na Grande São Paulo, tá? Então lá é primeira qualidade em alimentação e primeira qualidade também em atendimento. Nós agora estamos aí nos caminhando para a parte final do programa, temos muito pouco tempo, sabemos que o assunto é bem vasto, né? Vamos tentar aproveitar da melhor maneira para a gente não deixar de dar aquele recado que foi muito importante nesse viés da educação ambiental dentro e fora da escola. Sidney, eu quero aproveitar o momento aí que nós estamos se aproximando, deixar o espaço para você falar mais a respeito de um item aqui que, na verdade, é da agenda aqui desses 20 itens. O 20º, ele diz assim, propor ao ser humano a readaptação à vida por meio de hábitos mais saudáveis e solidários. Então, nós temos visto no Brasil muitas campanhas, os montes de trabalho que vocês estão fazendo, que as prefeituras fazem. Agora, como é que, no caso lá, o CADES, que você trabalha lá em São Paulo, como é que vocês estão levando isso para dentro das escolas? Eu vi lá um exemplo, não sei se aquilo já era dentro da escola, que faixa etária que vocês estão pegando, porque o ensino infantil das creches, que tem hortas comunitárias, que alguma delas eu conheci, tem horta para criança, já aprende os princípios da ecologia ali. Como é que está isso? O que está acontecendo, professor Dirceu, eu dei aula também durante um tempo, tinha a figura do laboratório na escola, lembra? Antigamente, lembro. Na aula de ciência, você fazia, o que é laboratório? Labor e oratório. Hoje em dia, professor Dirceu, o que acontece na maioria das escolas é triste. O laboratório virou depósito de material de limpeza. Então, às vezes, não é que não tem o equipamento, não tem o paradigma de se utilizar aquele laboratório. O laboratório é o entorno da escola, é o jardim. Não é só o jardim. Eu posso pegar um pequeno ser, um vegetal, e ir lá no microscópio, que às vezes estão dentro de uma caixa. Tem escolas que têm microscópio dentro de uma caixa há 20 anos. E ninguém usa. Chega a ser cômico. Alá mimeógrafo. Não é verdade? Então, manivela, né? Então, o que acontece? Às vezes não tem o recurso tem, às vezes não é utilizado, às vezes por parte da direção não existe uma sincronicidade, às vezes o professor é uma rotatividade muito grande, ele não cria uma identidade com a escola. Exatamente. Não cria Antigamente, identidade com a criança, com a troca, até o professor chegar a comunidade. Tudo. Então, eu acho que o que nós podemos, como conselho, incentivar? Que os elos de referência, os elos de ligações da comunidade sejam aumentados. Você vê a situação. Lá no conselho nós temos conselheiros que são do governo, que na gestão anterior estavam presentes nas reuniões. Nessas reuniões nós tivemos só 2 ou 3 vezes a presença dos conselheiros da Secretaria da Educação. Da Secretaria de Educação. Municipal. Ou seja, pegando aquela tríade que referiu o professor Henrique José de Souza, ela não existe. Família, escola e sociedade. Justamente. Sem esse tripé não há consciência ecológica. Escola, teatro e tempo. Até porque, certamente,
os conselheiros do governo não querem estar lá para ser cobrados, né? Justa, aí que está o problema. Mas Não, olha, Sidney, tem mais uma coisa que entra aí. Agora eu só quero fazer esse comentário, porque isso talvez seria um tema de um programa inteiro. Eu acho que para falar a aqui gente do que talvez tenha que... não, do que são os recicláveis, que é uma das coisas que dá para fazer um programa. Sim, Sabe o que é. significa? Os alimentos, de modo geral, essa sacolinha, ela é biodegradável. Mas o plástico, ele é fotodegradável. E quando ele se torna fotodegradável, ele lança no meio ambiente, na água, as substâncias tóxicas, que são cancerígenas. E ao lançar isso, então eu fico pensando, muita gente também que se faz uso de muita coisa, que é o plástico, por exemplo, tem gente que chega a deixar no sol uma garrafa plástica, por exemplo, aí depois toma aquela água. Se ele é fotodegradável, olha a questão lá do Oceano Pacífico, aquela região morta, onde estão lá os plásticos flutuando e onde não tem nem sequer circulação de ar. Essa é uma outra história para um outro programa, para falar somente disso. Não tem nem dúvida aí. As PETs da vida. Daria um novo programa. Porque, só para ter uma ideia, se expandiu muito as empresas de vasilhame. Tudo. Entra no supermercado, Então, quantos por cento então é o que plástico? acontece? Será que isso aí está sendo uma evolução? Ou nós estamos... Por exemplo, meu sobrinho mora em Boston. Eu tive contato com o pessoal de Nova York, até chegou a passar. Lá o pessoal, de certa forma, eles inibem a água em garrafa PET. Eles querem ter uma água de qualidade na torneira. Porque tem toda uma estrutura montada para fornecer água. Na torneira ou na Então, se eu vou embalagem de gastar vidro. dinheiro para fazer uma rede, eu vou criar uma... É igual a história. Eu tenho aqui sempre nesse sentido. Por exemplo, eu tenho um órgão de segurança pública. Aí o órgão de segurança pública não funciona, eu contrato um segurança particular. Bom, vamos substituindo tudo que é Então nós vamos responsabilidade substituindo. do Eu governo. tenho uma medicina pública que não funciona, Aí eu tenho e os aí eu postos tenho um particulares, convênio que acaba se inchando que também não e atende. não funciona também. Então, nós temos ainda, o que eu diria, nós temos ainda muita os coisa. senhores falaram muito bem. É. Vai ter que ser um próximo programa ou vários próximos programas, porque isso já está acabando. O Cronos lá já está dando sinal para a gente, então a gente tem que agradecer muito a presença do professor, agradeço. engenheiro e amigo nosso, grande ambientalista, Sidney Augusto. Vamos dar o contato dele, né? Para que vocês possam continuar essa conversa. Muita gente vai querer falar com ele. Não sem antes. Tem aqui um teleinternauta muito importante, talvez o Sidney Augusto até conheça. Ele diz assim, parabéns pelo excelente programa, um abraço a todos vocês. Nelson Terra Bart. Opa, conheço. Professor de Direito Ambiental, um grande ambientalista, fundador do Instituto Nacional de Estudos Ambientais Avançados. Grande abraço para o senhor, doutor Nelson Terra Um Bart. abraço para ele. Um grande abraço. É uma pessoa muito especial, um professor do mais alto nível, um membro da Bipolar que muito lutou no sentido de criar toda essa teoria e essa filosofia do direito ambiental. Sim. Então, para quem quiser conversar com o Sidney Augusto, eu vou entregar o ouro, hein? Vai lá no Facebook, tá tão fácil, Sidney Augusto, né? Tá lá. E também tem o e-mail dele, que se vocês quiserem, a gente pode passar para vocês através do nosso e-mail, missãoeducado2012@gmail.com. E o professor Disseu Moreira vai surpreender o Sidney Augusto agora com a nossa frase final, que é uma frase de todas as vezes, mas essa frase foi tão bem escolhida pelo professor Disseu Moreira, porque todo programa nosso ela se aplica muito bem ao tema que foi abordado. Qual é a frase, professor? Aí, do grande mestre, professor Henrique José de Souza, o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Aí se aplica perfeitamente a questão ecológica. O amor, ao lado da sabedoria, dá ao homem a condição suficiente de entender que esse planeta é um ser vivo. E todo ser vivo, em algum momento em que ele é maltratado, ele reage. E tomar cuidado, a humanidade toma muito cuidado, porque a hora que o planeta resolver reagir como ele já tem reagido, não é ecologia, nem ecologista, nem sistemas ecológicos que segure. Porque a hora que ele dá uma chacoalhada só, é que nem a comparação que eu faço. O cachorrinho, quando acabou de tomar banho, que se você está na frente dele, ele resolveu
Aí nós vamos sentir na pele o que é realmente o poder Sem de um dúvida. ser vivo da natureza. Sem dúvida, professor, sem dúvida. Então, suas despedidas dos nossos teleinternautas, Sidney Augusto. Pois não, eu tenho só a agradecer a presença de duas pessoas extremamente, olha, eu admiro muito o trabalho de vocês. E eu que tenho a agradecer o convite que eu tive. Vocês falou em termos de, nós temos um Facebook também do CADES, quem quiser consultar. Como é o Facebook Santana Tucuruvi, CADES Santana Tucuruvi. E temos um outro também, que é um outro assunto que dá para fazer uma outra entrevista, se houver necessidade, que é Plano de Bairro Tucuruvi, que também é uma outra ideia que a gente pode conversar, que justamente o que é? É esse organizar da comunidade. O que fazer no microcosmo? Justamente, é o tal do professor, sabiamente, dizia o seguinte, pensar globalmente e o agir localmente. Quem sabe, num outro programa, se a gente ensinar como é que se faz isso localmente. Com certeza, eu só tenho a agradecer o convite. Muito grato. Então, muito bem. Nós agradecemos, nós estamos felizes e honrados de ter a sua presença aqui, Sidney Augusto. Professor Liceu Moreira, desejamos ele, então, uma excelente viagem lá para Sobral, não é? E que ele já vai ter que plantar umas 4 árvores, né, na saída e volta de Sobral, né, professor? Para fazer a compensação ambiental. Eu vou contratar uma empresa para fazer o cota de carbono para mim. Só tenho que fazer isso. Então, agradecemos demais a você também, nosso teleinternauta, o nosso queridíssimo Nelson Terrabate, todos vocês que estão aí nos vendo. Participem, mandem suas opiniões, sugestões. Vão lá no Facebook, no Missão Educar, na página de curtir, no grupo também. Esteja conosco aqui na próxima segunda-feira, às 18 horas, em mais uma Missão Educar. Muito obrigado.